Hoje irei falar das funções trigonométricas. Então nós vamos para a primeira função, f de x igual ao seno de x. Está aqui o gráfico da função. O que eu posso fazer com o gráfico? Posso aumentar ele aqui, ó. Você pode analisar então o gráfico da função seno, de menos 2π até 2π. Então veja aqui, ó, quando ela sai de menos 2π, ela sobe, depois ela desce, depois ela volta aqui em zero. Depois ela chega em zero, né? Depois de zero ela sobe de novo, desce e chega em 2π. Então esse tipo de comportamento ele é contínuo. Esse tipo de função a gente chama de função períodica. Qual é o período dessa função? 2π. E está aqui o gráfico então da função seno. Agora vamos ver aqui. Função cosseno, g de x igual a cosseno de x. Então está aqui o gráfico. Você também pode analisar ele aqui, ó. Veja que ele começa aqui em cima, ó. Quando a g de menos 2π vale 1, a g de menos 3π sobre 2 vale 0, a g de menos π vale menos 1, a g de menos π sobre 2 vale 0 e a g de 0 vale 1. Então voltou em 1. Se você começar a analisar aqui, ó, ela vai ter o mesmo comportamento. Então da mesma forma que a função seno ela é uma função períodica de período 2π, a função cosseno, cujo gráfico a gente está vendo aqui, também é uma função períodica de período 2π. Agora vamos ver como essas duas funções se comportam juntas. Então está aqui, plotei as duas funções. Veja que enquanto o seno começa aqui de azul, o cosseno começa lá em cima de vermelho. Você pode analisar as duas funções. Então a função cosseno seria uma função, digamos, um pouco transladada para a esquerda. Então veja que o comportamento das duas. Sempre o comportamento da função seno e cosseno tem um comportamento similar a ondas. É bom falar isso porque quando você estiver trabalhando com física, muitas ondas sonoras são representadas, a gente consegue representar uma onda sonora usando a função seno, usando a função cosseno para representar o comportamento de uma onda. Então nós temos aqui, o interessante de usar o SoftMap é isso, você analisar comportamentos de várias curvas. Então eu estou analisando o comportamento da função seno junto com a função cosseno, né? Vendo as particularidades de uma função e da outra ao mesmo tempo, com a velocidade muito rápido, né? Se fosse para fazer na mão e ficar analisando, seria quase que impossível. Agora aqui ele não tem a função tangente, mas eu sei que seno ou cosseno é que tipo de função? Função tangente. Está aqui o gráfico. Mas veja que ele está tendo um risco aqui, ó, em 3π sobre 2, π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Por que está tendo esse risco aqui? Porque a função tangente, que a gente acabou de... a função j de x igual a seno de x sobre cosseno de x é uma função tangente. E a função tangente ela não está definida para esses valores de x. Ou seja, x igual a menos 3π sobre 2, x igual a menos π sobre 2, x igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2. Como que a gente pode contornar isso? A gente pode digitar aqui, ó, desconte true. E aí temos aqui o gráfico então da função tangente, ou seja, a função j de x igual a tangente de x para o intervalo de menos 2π até 2π. Veja que ela é uma função períodica, mas qual é o período dela? O período dela é π, porque ó, de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela tem o mesmo comportamento de π sobre 2 até 3π sobre 2, e assim por diante. Então ela é uma função períodica de qual período? Período π. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.